Tem um paradoxo aí, né? Donald Trump é iliberal. O mais autoritário presidente americano em mais de um século. Alguém que tensiona a democracia, que desmonta o sistema global baseado em multilateralismo. E não vamos ser bobos, né? Se a democracia americana quebra ao longo do mandato dele, outras democracias, incluindo a nossa, vão estar em risco. E, no entanto, Trump trouxe a paz a Gaza. Deixa eu reiterar esse ponto aqui, falar com clareza. Donald Trump trouxe a paz a Gaza. No sábado, no domingo, hoje de manhã, não caíram bombas na cabeça dos palestinos em Gaza. Vocês repararam que a gente parou de ouvir falar em fome no norte da Gaza nesses últimos meses? Donald Trump tem muito a ver com isso. Comida voltou a chegar. Essa madrugada, uma amiga me mandou a foto de Dani Biran abraçando seu filho Omri. Eu conheci Dani em fevereiro, velhinho já, quase 80. Por 2 anos, dedicou sua vida a conversar com quem tivesse disposto a ouvir sobre Omri, que era um dos israelenses sequestrados. Eu e um grupo de jornalistas veteranos, nós o ouvimos por 40 minutos. A quantidade de dor era um troço atordoante. Todos nós choramos. Ontem eu chorei ao ver os dois reunidos. Entre ontem e hoje, chegaram também a Gaza ônibus e mais ônibus e mais ônibus de palestinos que estavam presos em Israel. Hoje é um dia de felicidade. Caminhões e tratores já chegaram à cidade de Gaza para começar a limpar os escombros. Tratores voltaram às fazendas israelenses na fronteira, pois o plantio vai recomeçar. O que vem para o futuro, a gente não sabe, não vai ser simples, não vai ser fácil. Mas olha o que aconteceu hoje em Tel Aviv e depois no Cairo. Em Tel Aviv, Donald Trump discursou na Knesset com a oposição a Netanyahu, olha, aplaudindo. E é um bocado importante prestar atenção no discurso do Trump, tá? Porque a coisa para a qual ele está assinando é a independência da Palestina. Não, ele não falou com essas palavras, mas é para isso que ele está assinando. Netanyahu não foi para o Cairo, isso diz muito, mas estava lá todo o resto de quem é relevante nesse debate. Estavam o presidente francês Emmanuel Macron, o premier britânico Keir Starmer, a italiana Giorgia Meloni, o rei de fato saudita Mohammed bin Salman, o presidente turco Recep Erdogan, o presidente egípcio anfitrião, claro, Abdel al-Sisi e, evidentemente, o presidente da autoridade palestina Mahmoud Abbas. O mundo foi ao Cairo cercar Donald Trump porque o presidente americano fez uma coisa importante, muito importante, uma coisa muito difícil. Agora vem cá, nos últimos 2 anos vimos também inúmeras passeatas, protestos em que muita gente de esquerda gritava por paz. A paz veio e ninguém está celebrando. Todo mundo olhando para o lado, fingindo que nada está acontecendo. Vem cá, os protestos não eram pelo fim da morte dos palestinos? Os protestos não eram para que se abrisse um caminho para a criação de uma Palestina livre e independente? Ou era por outra coisa? E se vier via Donald Trump, o que isso quer dizer para a gente? Como lemos isso tudo? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Gente, esse é um tema que me mobiliza, sabe, pessoalmente. Escrevo como jornalista sobre Israel e Palestina por baixo há 25 anos. Acompanho de perto essa longa história desde o momento, em meados ali da adolescência, quando política começou a ser claramente importante para mim. Lembro do dia do assassinato de Yitzhak Rabin como se fosse hoje, da tristeza, do luto. Eu torço pela concretização do sonho dos 2 estados, um para cada um dos povos da Cananéia desde sempre. No primeiro semestre, lançamos aqui no Meio, pelo nosso streaming, 3 episódios do Ponto de Partida especial, todos sobre esse tema. Vou lá para trás da história. Quem são os judeus? Quem são os palestinos? Qual a ligação de cada um deles com aquela terra? Como chegamos até aqui? É um mergulho na história intercalado com minha viagem por Israel, onde conversei com gente dos 2 lados do conflito para costurar esses 3 filmes. Se você se interessa por compreender como chegamos até aqui, tá lá. Assina o Meio Premium. É barato e tem muito material em vídeo para ajudar a compreender o mundo. E esse é o ponto de partida. Vamos começar pelo problema. Como é o método liberal de costurar um acordo de paz? Como foi feito, por exemplo, o Acordo de Oslo?
Você chama as duas partes à mesa. Oslo, que deu o pontapé inicial à chance de paz no início da década de 1990, foi feito no auge da década liberal. E a lógica é chamar os dois atores em conflito à mesa. Então tinha uma delegação de negociadores palestinos representando o Fatah, de Yasser Arafat, outra de israelenses, com mediadores noruegueses experientes de um lado e do outro e o governo americano à distância, se inteirando do que ia acontecendo. Não é simples, tá? Porque os negociadores a toda hora chegavam em impasse. E aí precisavam ligar para a Cisjordânia, ligar para Tel Aviv e perguntar se podiam. Aí parava, aí esperavam resposta, dias, semanas, até que se costurou. Até que chegamos ao ponto em que Arafat e Rabin se encontraram para apertar um a mão do outro, com Bill Clinton entre eles nos jardins da Casa Branca. Qual o problema de agora? Bem, nem o Hamas nem o governo Netanyahu querem paz. O povo de Gaza queria paz desesperadamente. O povo de Israel queria paz. O Hamas e o governo israelense, nada. Para o Hamas, morrer gente não é problema. Tudo marcha em nome de Allah. A única coisa importante é que Israel deixe de existir, não importa o custo humano. Para Benjamin Netanyahu, o problema é manter-se no poder e os partidecos extremistas que o mantêm no poder querem anexar Gaza para erguer a grande Israel. Mínimos em termos de representatividade, mas com poder imenso de manter Netanyahu no governo. E Bibi, quando deixar o cargo, vai ser julgado por corrupção e possivelmente preso. Então, vamos à guerra. O que Donald Trump fez? Impôs. Deixou que Netanyahu declarasse vitória, mas só isso. Ignorou o Hamas e deu pouca atenção à autoridade palestina. Negociou com os países árabes. Vejam, esse plano de paz, ele não existe. Não está escrito nada. Mas nesse momento a Palestina só não existe porque os Estados Unidos não querem. Tudo quanto é nação com poder no mundo fora dos americanos já reconheceu a Palestina independente. No momento em que o governo Trump retirar o veto no Conselho de Segurança da ONU, acabou. Palestina livre na Cisjordânia e em Gaza. Se tudo der certo, uma joint venture será organizada entre Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar para reerguer Gaza. Mas vai depender de Trump. Eles não vão fazer nada sem ter a garantia de que tudo não vai ser destruído depois, novamente, em alguma nova guerra, sei lá, daqui a 10 ou 15 anos. O poder de Trump é que tudo depende dele. E ele é inconsequente. E ele é surpreendente. Se acorda bem-humorado ou mal-humorado, enfia uma ideia na cabeça, vai lá e faz. Esse acordo de paz está completamente fora dos manuais. Foi imposto a Israel, o Hamas não teve voz. Ouviu de Trump, ouviu dos árabes, está tão fraco que não teve escolha. Como Netanyahu não é bem-vindo no Egito, a paz foi assinada sem que Israel ou o governo em frangalhos de Gaza estivessem presentes. Sim, nós estamos falando de uma paz imposta. Agora, e o futuro? O último presidente americano que se dedicou realmente a fazer paz ali foi Bill Clinton. Ele tentou muito, não teve tempo e defendia a negociação. Donald Trump tem mais 3 anos e tanto, e por pura vaidade, porque quer competir com Barack Obama, deseja um Nobel da Paz. Importa a razão? Na boa, importa. Eu não sei responder com clareza a essa pergunta. Essa madrugada, Dani Miran pôde, enfim, abraçar o seu filho. 1.700 palestinos que estavam presos voltaram para Gaza. O lugar está completamente destruído, mas bombas não caem mais. E se a paz no Oriente Médio, e se a Palestina independente vierem porque chegamos a um ponto em que ela foi simplesmente imposta pelo mais autoritário presidente americano que, por vaidade, quer um prêmio Nobel? Importa? Vejam, nada está resolvido, tá? Essa guerra é o pior, o mais terrível episódio desse conflito desde 1948. Isso vai deixar ódio, um ódio profundo e incrustado. Então pode ser que o futuro seja de mais ataques terroristas, de algo no estilo Hamas, só que piorado surgindo. Ou talvez, sabe, talvez não. De repente o cansaço, sabe, é o resultado. Cansaço de lutar. Talvez, quem sabe, talvez do pior ataque que os palestinos já fizeram contra Israel, do pior ataque que os israelenses já fizeram contra a Palestina, talvez dali venha cansaço. Exaustão de tanta morte, de tanto desespero, de tanta tristeza. Ninguém aguenta viver em luto. Um acordo de paz exige, no fim, que a extrema-direita israelense deixe o governo. Vai acontecer no ano que vem.
Todas as pesquisas o dizem. Exige que os países árabes reconheçam Israel. Há disposição para isso. Exige que o Hamas seja desarmado e os árabes topam isso e que o país Palestina, por tempo, não tenha exército. A autoridade palestina já topou. Exige mais, que Israel reconheça a Palestina. Sem apoio americano, Israel não vai ter como recusar. Então, olha, pode ter um caminho. O resto é combinar qual vai ser o mapa. Essa parte é fácil. Perante todo o resto, essa parte é fácil. Às vezes pode ser que a paz saia do pior que nós humanos somos capazes. Quem sabe? Eu tenho alguma esperança. Vem conferir agora o melhor do Meio. Com Plano Premium mais cursos, você acessa todo o acervo de conteúdos do Meio, incluindo cursos de História, Política, Inteligência Artificial, Arte e Comunicação. E acabamos de lançar nesse acervo as aulas do curso sobre História da Arte, o Tempo e o Agora, com Yuri Quevedo, curador da Pinacoteca de São Paulo. É uma viagem que vai desde a perspectiva renascentista até as imagens que você vê hoje nas redes. E quem assina o Premium mais cursos também recebe a news diária mais cedo, tem acesso ao catálogo exclusivo do streaming e lê as matérias e entrevistas especiais com o nosso time de jornalistas e convidados. Tudo isso por R$ 70 por mês. Experimente em nomeio.com.br/seja premium.